Que a graça, a paz e a misericórdia que só Jesus Cristo pode nos conceder seja multiplicado na sua vida e também na minha. Estamos aqui para mais uma meditação na palavra do Senhor. E a meditação de hoje tem como tema o sentido da Páscoa. O sentido da Páscoa. No Evangelho de João, no capítulo 3,16, a palavra de Deus nos revela da seguinte maneira: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Conta-se uma ilustração que um homem ele foi condenado à morte por um crime que não cometeu. Mas no dia da execução daquele homem, surgiu um outro homem inocente que ofereceu para trocar de lugar com aquele homem que seria executado. E as leis lá, realmente eles aceitaram que houvesse aquela troca e houve-se a troca. E aquele homem inocente, agora ele vai ser executado. E aquele que seria executado foi solto. E o inocente, ele morreu por aquele outro que seria executado. E a pergunta é a seguinte: como você viveria sabendo que alguém morreu no seu lugar? Aí vem a Páscoa. Páscoa, uma palavra de origem hebraica, Pessá, que significa pular, saltar por cima. E se você quer conhecer realmente o verdadeiro sentido da Páscoa, faça a leitura no livro de Êxodo. Leia lá o livro de Êxodo no capítulo 12 e você terá realmente ali toda a história de como realmente surgiu a Páscoa. Em Êxodo capítulo 12, a instituição da Páscoa verdadeira está lá em Êxodo no capítulo 12. E ali nós sabemos que ela vai surgir a partir do momento em que vem a última praga ali sobre o povo do Egito, a morte do primogênito. E a ordem de Deus foi o quê? Para que o povo de Deus, os hebreus, eles imolassem um cordeiro sem nenhum defeito. E o sangue daquele cordeiro seria passado nos umbrais das portas. E o interessante é que as portas, ali naquelas casas no Egito, nas portas, tinha realmente ali, sempre tinha gravuras ou alguma pintura dos deuses daquela terra. E a ordem de Deus foi o seguinte: olha, passe o sangue nos umbrais das portas, porque naquela noite o anjo da morte passaria e estaria ali matando o primogênito. Mas a casa que tivesse o sangue do cordeiro, o anjo viria o quê? Ele pulava, ele passava por cima, Pessá, pulou, saltou, passou por cima e aquela casa não era atingida. Por quê? Porque naquela casa, nas portas, tinha o sangue do cordeiro, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito. E aquele cordeiro tipificando Jesus Cristo de Nazaré.
Então, portanto, Páscoa é tão somente redenção, é sacrifício, é libertação. E essa redenção, o que? A redenção é o ato de libertar. Libertar aqueles que estão o quê? Cativos. Cativos pelas mentiras, pela desobediência, pelo pecado de um modo geral. E somente o sangue de Jesus Cristo de Nazaré é capaz de libertar, de limpar todo esse pecado. Páscoa também é sacrifício, é o ato de abdicar, o ato realmente de abrir mão de algo valoroso para algo realmente que é ali de grande importância. E assim Jesus fez por nós. Jesus abriu mão do trono da glória, desceu do trono da glória. Ele nasce de uma virgem, ele nasce, ele cresce, ele padece, ele tem uma morte de cruz por mim e por você. Então, portanto, a libertação também. Libertação é um ato de colocar alguém em liberdade. Só Jesus pode libertar. Ele mesmo disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Da maldade, do pecado, de tudo. E só Jesus Cristo pode realmente fazer isso por nós. Então, portanto, Jesus Cristo, ele é o verdadeiro sentido da Páscoa. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, 29, diz: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento, João Batista, né, primo de Jesus, filho de Isabel, estava ali evidenciando a chegada de Jesus Cristo, que ele sim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, portanto, meus queridos, a cruz não foi um acidente, a cruz foi uma prova de amor por mim e por você, para que a verdadeira Páscoa ela pudesse realmente acontecer. Porque para muitos a Páscoa se traduz em chocolate, se traduz em reunião de família, se traduz em banquete, se traduz em tradição, mas a Páscoa verdadeira não é isso. A Páscoa verdadeira é Jesus Cristo de Nazaré. Ele realmente é o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Então, portanto, lá a palavra de Deus nos revela que Jesus Cristo, sendo a nossa Páscoa, sendo realmente esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, portanto, não justifica de maneira alguma, né, nós como cristãos continuar realmente ali fazendo a vontade do mundo e não a vontade de Jesus Cristo de Nazaré. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Novidade de vida. Por quê? Porque a gente observa também em 1 Coríntios 5:7, onde diz que porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E se ele foi sacrificado por nós, não justifica nós vivermos nas mesmas condições, da mesma forma que vivíamos antes de ter esse encontro real com a Páscoa verdadeira, que é Jesus Cristo de Nazaré. Se você é um cristão verdadeiro, não tem como você estar vivendo na mentira, na desobediência, na falta de amor para com o seu próximo, na elaboração de coisas ruins para com o seu semelhante, na corrupção, na falsidade, na falta de perdão. Não tem como. Se estamos em Cristo, se Cristo realmente é a nossa Páscoa, devemos viver em novidade de vida
como diz a palavra do Senhor. Então, portanto, a Páscoa, ela nos chama para uma transformação verdadeira, como relata lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, onde diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus Cristo de Nazaré, ele não apenas morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressurgiu. Quem vai ali em Jerusalém, o túmulo, ele está vazio. Então a placa lá que se diz, né? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas se quem for lá em Medina, vai encontrar os restos mortais de Maomé. E se alguém for lá realmente na China, ou mesmo ali em Sri Lanka, ou no Irã, ou na Índia, vai encontrar realmente partes dos restos mortais de Buda. Eles morreram, mas não ressuscitaram. Mas Jesus não. Jesus morreu e ele venceu a morte. E quem está com Cristo vai ser muito mais do que vencedor. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu por mim. Jesus Cristo, ele morreu para que eu viva para Ele. Esse foi o propósito. Jesus Cristo morreu por você, para que você possa viver em Cristo Jesus. E na palavra de Deus, finalizando, aqui diz em João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Só Jesus Cristo salva. Jesus é a nossa Páscoa. Ele diz, se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Só Jesus Cristo pode nos salvar. Por quê? Porque Ele é a nossa Páscoa verdadeira. Quando o opositor vai em direção a mim ou em direção a você, e se nós estamos realmente no centro da vontade de Deus, o opositor, ele não nos alcança, porque quando ele vai em direção, ele vai ver em você o sangue de Cristo na sua vida, e ele vai pular por cima, ele vai saltar, ele vai passar direto, porque Jesus é a nossa Páscoa. Que Deus te abençoe abundantemente e que você tenha realmente uma Páscoa contínua, não somente no dia de hoje, mas em todos os dias de cada ano, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti pelo Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo de Nazaré, que é a nossa Páscoa. E que a nossa Páscoa possa ser contínua, dia após dia, de ano em ano, na presença do Senhor. Oração que eu faço, Pai, hoje e eternamente, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Shalom, shalom. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou.